Olá, como vai? Começando o ambiente de construção para todo o estado de Minas através da Band, e hoje você vai conhecer o R2-D2 brasileiro, um protótipo do robô de Star Wars que é um sucesso nas feiras estudantis. E mais, as reportagens da TV CREA Minas no ambiente de construção de hoje, que está começando e conta com a sua companhia. Começando mais um programa, e hoje nós vamos brincar com a criatividade do engenheiro, o dom de montar e desmontar deste profissional que, acima de tudo, tem espírito científico. Vem com a gente, vamos conhecer juntos o R2-D2, uma réplica idêntica ao robô de Star Wars. Em 25 de maio de 1977, uma boa mistura de ficção científica e muita fantasia era lançada no cinema americano, uma produção da Century Fox. A maior franquia da história do cinema soma mais de 30 bilhões de dólares de negócios em todo o mundo. Hoje a marca é de propriedade da The Walt Disney Company, uma transação de 4,5 bilhões de dólares. Aqui no Brasil existem muitos aficionados pela série de filmes e pelos seus personagens. O robô operário R2-D2 é um deles, o simpático robozinho bom de serviço que sempre sai como herói da história. Um dos protótipos deste robozinho foi desenvolvido aqui em Minas. O estudante de engenharia de produção Douglas Baroni, mais que fã do filme, é um aficionado em tecnologia com muita habilidade para desenvolvimento de equipamentos eletrônicos. A minha brincadeira era desmanchar os brinquedos para brincar com os pedaços. Então, desde novo, eu sempre me vi muito interessado por descobrir como alguma coisa funciona, por que algo deixou de funcionar, como fazer aquilo funcionar, ou como criar alguma coisa diferente com algo que já existia. Baroni mantém um laboratório em casa e divide o tempo entre o trabalho em uma usina metalúrgica, a família e a sua paixão por desenvolvimento de tecnologia. Eu conheci um vídeo de um brasileiro que estava construindo um R2. E o R2 é ícone para todo mundo da minha idade, para a juventude de hoje. Comecei a pegar informação com essa pessoa e vim fazer amizade com ela, e ela me ajudou. E nessa interação com o Baroni, Douglas Baroni, a gente começou a trocar informações. Ele é um cara muito bom em eletrônica, eu sou um cara muito bom em mecânica. A gente foi trocando informações, ele conseguiu montar o dele. Nós conversamos com Eric, de São Paulo, pela internet, e ele nos conta como começou a construção do seu robô. A gente começou a fazer muitas atividades para a escola, de montar robozinho, etc. Eu comecei a pesquisar, já conheci o filme, já era fã da série Star Wars. E aí eu comecei a encontrar muitas informações do R2 lá fora. E fui trocando ideias, informações com esse pessoal, né? Você precisa ter muita... você precisa buscar muita informação para conseguir chegar, obter todos os detalhes que fazem parte do R2. Não existe um kit para ele. Não existe alguma coisa que você compra, está pronta, né? O desenvolvimento tecnológico permitiu o acesso a equipamentos e softwares para a construção destes protótipos. E as faculdades de engenharia têm a responsabilidade de incentivar trabalhos científicos. Depois do intervalo tem mais ambiente e construção aqui pela Band, e ainda hoje as reportagens da TV CREA Minas. Fiquem conosco! Eu gosto da Docton porque é uma rede que tem várias faculdades, várias unidades no país inteiro. E descobri que ela tinha o centro de engenharia, o que eu sempre quis fazer. Após uma pesquisa, eu constatei que a Docton tem percentuais excelentes de aprovação na ordem. Depois você entra numa rede de ensino superior, a cabeça abre, muda muita coisa, né? Nós da Docton queremos ser o parceiro ideal em sua formação. Entre em nosso site, fique por dentro de tudo e se inscreva no vestibular. Meu sucesso começa aqui.
programa de hoje nós estamos mostrando a construção de um robô guiado por frequência de rádio, mas com ações programadas em plataforma Arduino. Estamos mostrando como é a construção deste robô inspirado no filme da década de 70. O robozinho mineiro foi construído por um estudante de engenharia de Ipatinga, no Vale do Aço, e possui funções muito mais avançadas que o exemplar original do filme. O R2 original, ele praticamente eletrônica tinha muito pouca coisa. Na verdade, tinha um anão dentro dele que guiava ele nas tomadas do filme. Então a eletrônica a gente tem uma liberdade maior para você fazer. Então a gente que é aficionado, a gente personaliza o R2 da gente da forma da gente. Muita gente coloca cores de LED diferentes, sequências de LED diferentes, gadgets que abrem as portinhas e saem diferentes do filme, ou quem quer uma realidade maior procura fazer espelho do que está no filme. Fazendo uma menção a esse filme da década de 70, o Star Wars, na época haviam circuitos integrados, haviam capacitores, haviam resistências, haviam transistores, mas que para a gente poder automatizar determinadas ações que hoje o Arduino faz, a gente ia precisar de uma gama, de uma quantidade de circuitos assim, imensas, um gasto de energia gigantesco para tentar automatizar uma determinada ação, para poder compor essas instalações e principalmente esses componentes eletrônicos, hoje ficou reduzido ao microchip. O professor falou de uma tecnologia que é usada no R2-D2 que permite a automação do equipamento, a plataforma Arduino. Mas quais tarefas esse sistema executa? O Arduino é uma unidade de prototipagem, é uma plataforma programável, você liga ele a um microcomputador, você programa ele passa a executar aquilo em um loop infinito. E essa execução, ele fica monitorando sensores de entrada e fica atualizando portas de saída. Então ele lê sensores que você instalou nele, com base na programação que você falou para ele, que ele está rodando em um loop infinito, ele fica movendo motores, movendo servos, acionando dispositivos, controlando LEDs, tudo isso ele faz. Ele tem 2 unidades de Arduino, então tem servos ali que são controlados pelo Arduino, ele fica aleatoriamente, um código que eu coloquei, ele fica fazendo isso e controlando os LEDs. Mas a partir de dados fornecidos por sensores e com programação adequada, esse sistema pode fazer mais do que faz nesse caso. Eu estou colocando sensores ligados ao Arduino dele para ele tomar algumas decisões por ele mesmo. A locomoção do R2 ela é feita por rádio. Porém, as janelas da cabeça, algumas janelinhas do corpo, elas se abrem. Mas eu quero que ele tenha isso, ele mesmo faça. De que forma? Alguns sensores que estão sendo instalados nele, como sensor de proximidade, sensor de altura, sensor de direção. Ele vai conseguir, quando eu estiver andando com ele em uma feira, por exemplo, ele vai chegar perto de uma criança e vai conseguir distinguir uma criança de um adulto. Quando ele se encontrar com um adulto, por exemplo, ele vai ter uma outra personalidade, que eu posso colocar aleatório. Ele pode se portar um pouco mais receptivo, ele pode se portar um pouco mais retraído para esse tipo de personalidade. Então, são linhas de código que a gente implementa e que o Arduino, com base nas leituras que ele está fazendo, aquilo ele vai executar. A própria eletrônica, a própria computação, ela está evoluindo muito para que as coisas possam ser controladas, automatizadas, sem a presença do ser humano. O exemplo que a gente tem aí da produção desse robô é um exemplo muito clássico, uma tecnologia do Arduino, uma placa onde você adiciona determinados sensores e faz a programação disso, você consegue executar tarefas de baixa e de certa média complexidade para você obter determinado resultado. Então, para esse robô poder se locomover ou então identificar uma pessoa de acordo com a estatura, o que seja, e praticar determinada ação, mostra como é que essa automação, esse processo está desenvolvendo de uma maneira muito interessante. Nós estamos vendo como a robótica caminha para proporcionar uma interação entre máquinas e humanos. Então é bom ficar de olho na tecnologia, porque muito do que vimos nos filmes de ficção estão num futuro muito próximo. Há muito o que falar deste robozinho, como o sistema eletrônico PWM, por exemplo, que permite o controle da tração dos motores por sinais eletrônicos. Por se tratar de um sistema que é controlado eletronicamente, a gente fala de PWM, que é o que
dá a ele a característica dele conseguir acelerar, desacelerar, virar para a esquerda, direita, dele girar no seu próprio eixo, é um drive, é uma placa eletrônica que ela é conjugada ao rádio, esse rádio que eu estou com ele na mão, ele possui um receptor e através desse rádio eu consigo controlar os motores por esse drive. Este R2-D2 possui 2 motores de 100 watts, 2 baterias estacionárias de 12 volts cada, ligadas em paralelo, o que permite uma autonomia de 3 horas. Mas afinal, e o corpo do robô? É composto por quais materiais? O R2, ele possui várias tecnologias empregadas. E eu costumo chamar ele, a gente chama ele de um híbrido, uma construção híbrida. Porque você pode construir ele de vários materiais. Se constrói ele com madeira, com plástico, que lá fora chama-se estireno, de aço, de alumínio. Então, você pode usar vários tipos de materiais. No meu R2, eu chamo de híbrido porque ele possui exatamente tudo isso que eu falei. Criatividade e muita dedicação. E o principal, acesso à informação, é o que permite que os aficionados por tecnologia possam construir as suas próprias máquinas. É o que estamos vendo no ambiente de construção de hoje. E agora nós vamos abrir espaço para a TV CREA Minas, que hoje mostra os cuidados com a segurança alimentar. Vamos assistir. Veja o que a gente preparou para você no programa da TV CREA Minas. Frutas, verduras, legumes, grãos, carnes, queijos. Uma infinidade de produtos que podem ser encontrados todos os dias nos mercados e feiras livres. Alimentos que, segundo a Lei 11.346 de 2006, devem ser garantidos com qualidade e em quantidades suficientes a toda a população. É a chamada segurança alimentar prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É o desafio de governantes de todo o mundo. Um estudo divulgado pela ONU aponta que o Brasil reduziu o problema da fome nos últimos 10 anos em 50%, graças às políticas públicas com foco na garantia desta segurança. Existem 2 definições para segurança alimentar. O primeiro conceito é segurança alimentar nutricional, que é a disponibilidade de alimento em quantidade e qualidade suficiente para a população. O segundo conceito envolve a questão do alimento seguro, que é um alimento que pode ser disponibilizado para o consumidor por ser isento de qualquer tipo de contaminação. Mas a engenheira de alimentos Laura Pérez explica que a garantia destes alimentos, nos moldes da lei, requer ações em vários segmentos, como a geração de renda. No campo, a Emater contribui trabalhando há décadas com assistência técnica e capacitação. A gente viaja no estado todo, conhecendo as agroindústrias no estado, os agricultores que trabalham com essas agroindústrias e junto com o escritório municipal da Emater e com os escritórios regionais, a gente assiste esse produtor para trabalhar de uma forma mais segura com os alimentos na agroindústria. Outras ações que favorecem o direito e acesso ao alimento é a valorização dos produtos de época e a comercialização, evitando atravessadores. É a lei da oferta e procura, com o comércio direto entre produtor e consumidor. Dentro deste contexto, é preciso manter a qualidade. E aí surgem movimentos como o grupo Slow Food, que defende a produção mais familiar. Produtos como o queijo artesanal, por exemplo, que só em Minas gera renda para mais de 10 mil famílias. Ao investirem em critérios de qualidade mais rigorosos, conseguiram aumentar a produção e ultrapassar fronteiras. Então nós temos que lutar para que essas pequenas produções sejam valorizadas e que os produtores sejam valorizados e para ter a chance de usufruir dessa riqueza gastronômica que faz parte da cultura mineira e brasileira. O queijo hoje está passando pelo mesmo processo de qualificação que o café e a cachaça passou, né? Então hoje já está sendo distribuído por regiões, né? O IMA está fazendo um trabalho muito interessante. Hoje já se encontra queijos feitos com leite cru, com o selo do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária,
e do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, ou seja, queijos que podem circular do Oiapoque ao Chuí. Para garantir a segurança alimentar e fazer com que todos tenham acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, os cuidados devem começar no campo. É aí que entra a importância de um técnico ou engenheiro agrônomo no processo de produção. São esses profissionais que levam conhecimento, a tecnologia para a produção de um alimento em alta produtividade e com qualidade final. Então, esses técnicos e profissionais são extremamente importantes numa boa gestão, numa boa produção, numa boa distribuição dos alimentos que são produzidos nas propriedades rurais. E se por um lado o alimento é direito, por outro, evitar o desperdício é um dever. A Ceasa da região metropolitana de Belo Horizonte aposta na doação. Tudo que não será mais comercializado é devidamente inspecionado antes de chegar às várias instituições beneficiadas pelo trabalho. Gustavo lembra que em todo o mundo, cerca de 1 bilhão de toneladas de alimentos vão para o lixo todos os anos. Adubo é caro, insumo é caro, semente aumentando. Então, a tendência é que esses profissionais, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, que têm capacidade, são capacitados para isso, que eles possam trabalhar essa melhor forma de distribuição do alimento e redução da perda. Hoje nós trabalhamos num mundo que tem 30% de perda. Nós estamos conclamando todos os profissionais do CREA para essas eleições e quem pode votar? São todos os profissionais do sistema que estejam em dia com as suas obrigações perante o sistema. Documentos de identificação pessoal, principalmente a carteira do CREA, que é o principal documento de identificação do profissional. Qualquer dúvida pode ser esclarecida no site do CREA, mas diretamente à Comissão Eleitoral Regional, a CER, que também está no site, que ele pode consultar a qualquer instante. A cobertura completa você encontra no site tvcreaminas.com.br. A gente se vê, até lá! Esta foi a participação da TV CREA Minas no Ambiente e Construção de hoje, que destacou ainda a construção de um protótipo do robô R2-D2, inspirado no filme Star Wars, e o sistema de automação existente neste equipamento. Por hoje é só. Eu deixo um convite para a próxima semana, aqui na Band Minas e também nas emissoras parceiras no interior do estado. O programa na íntegra você assiste em nosso site. Conheça e compartilhe. Você fica agora com as imagens mais interessantes do programa de hoje. Até a próxima semana. Eu gosto da Docto porque é uma rede que tem várias faculdades, várias unidades no país inteiro. E descobri que ela tinha o centro de engenharia, o que eu sempre quis fazer. Após uma pesquisa, eu constatei que a Docto tem percentuais excelentes de aprovação na ordem. Depois você entra numa rede de ensino superior, a cabeça abre, muda muita coisa, né? Nós da Docton queremos ser o parceiro ideal em sua formação. Entre em nosso site, fique por dentro de tudo e se inscreva no vestibular. Meu sucesso começa aqui!